Morar em Portugal em 2025, será que isso ainda é um sonho para se realizar? Ou será que pode se tornar um pesadelo? Você está preparado para ter essa conversa? Depois da vinheta, eu vou trazer para você 5 tópicos muito importantes que você precisa analisar e entender para tomar uma decisão tão importante como essa, que é emigrar para outro país. E fica até o final, porque o último ponto pode te surpreender. E aí, meus amigos, estamos aqui. Vamos lá! Eu decidi fazer o primeiro vídeo de 2025 com esse tópico porque a minha caixa de direct, as caixinhas de perguntas que eu abro no Instagram, muita gente também vem aqui no YouTube perguntar, trazer essa dúvida. André, ainda vale a pena? Eu estou pensando, é o sonho da minha vida, eu quero muito imigrar para Portugal. Nesse vídeo eu decidi fazer um compilado de 5 pontos e dar a minha opinião para vocês sobre esses pontos, sobre esses tópicos, tá? Eu vou falar basicamente sobre documentação, moradia, trabalho, qualidade de vida e oportunidade. Se eu fosse você, eu ficava até o final, porque o último ponto, que é a oportunidade, pode te surpreender e pode fazer com que você tome a decisão mais assertiva sobre o seu processo e decidir se realmente vale a pena para você e sua família imigrar para um país como Portugal. Vamos lá. Primeiro ponto, documentação. André, eu quero ir para Portugal, mas eu estou pensando em ir daquele jeito, daquele modo. Na data que esse vídeo está sendo gravado, que é no início de 2025, tem muita gente com essa dúvida porque o governo soltou no final de 2024 aí um projeto de lei dizendo que ia talvez mudar um pouquinho a lei, a jornada, fazendo com que pessoas pudessem vir para Portugal e se regularizar através daquela modalidade antiga, né? Vir como turista, chegar aqui e simplesmente dar entrada no documento e ter a tal da autorização de residência. Na prática, isso não está acontecendo ainda, até porque o projeto de lei ainda não foi nem assinado pelo presidente. Isso eu estou falando na data de hoje, tá? Então, o que a gente tem de fato a única forma de você vir para Portugal hoje, em 2025, e ter uma vida digna, gente. Eu estou falando de dignidade para você e para sua família, poder entrar num país de cabeça erguida, poder andar na rua de cabeça erguida sem medo. Só tem uma forma de você conseguir fazer isso, que é vindo para Portugal com o visto mais adequado para a sua situação. Da época que eu vim para cá, muita coisa mudou. Eu vim para Portugal em 2022 com a minha família, eu, minha esposa e meu filho, o João Lucas. A gente veio como turista. Na época não existia nem o visto de procura de trabalho, que é um dos vistos hoje mais solicitados para Portugal, para quem está no Brasil. A nossa opção era essa, a gente veio porque já conhecia algumas pessoas e existia a tal da manifestação de interesse, que era a forma que você conseguia se regularizar no país. Só que eu falo sempre isso, tem vários vídeos meus aqui no canal, tem vídeo meu no Instagram também falando. Se eu pudesse voltar no tempo e refazer a minha forma de vir para Portugal, conhecendo como eu conheço o país hoje, com toda certeza, nem que eu tivesse que adiar um pouco mais o meu projeto de imigração, eu teria solicitado um visto, nem que fosse de trabalho, ou tentado vir com visto de empreendedor, alguma coisa assim, porque eu pago um preço alto até hoje. Vou dar só um exemplo para vocês, além de todos os processos que eu já tive que passar até aqui, pelo fato de ter vindo como turista, mas uma das coisas que mais pesa para mim hoje é o fato de eu não ter conseguido agregar o meu filho, João Lucas, que hoje está com 5 anos, na época ele tinha 3, não consegui fazer o reagrupamento familiar para ele ainda. Por quê? Porque eu vim como turista, consegui me regularizar através da autorização de residência do tipo CPLP, é muito famosa, muita gente conhece aí, só que é um documento que a União Europeia não reconhece, então a gente tem diversos problemas aqui por não poder sair de Portugal para outros países, a gente só pode praticamente ir no Brasil e voltar. E o outro ponto é que não foi aberta ainda a possibilidade de reagrupamento familiar para quem tem essa autorização de residência, ou seja, eu não consegui passar o direito que eu tenho de autorização para o meu filho e até hoje ele ainda não tem autorização de residência. Ele está aqui, ele não vai ser deportado, tá? Isso não pode acontecer porque ele está sob a minha tutela e eu tenho esse direito, porém ele mesmo não tem o documento. E o que isso pesa para a vida do João Lucas? Pesa que para você conseguir, por exemplo, a nacionalidade portuguesa, a dupla nacionalidade, ter o direito de nacionalidade, são 5 anos contado a partir da data da primeira autorização de residência. Isso quer dizer que o meu filho, ele está até hoje, simplesmente perdeu esses 2 anos, porque ele já está aqui comigo mais de 2 anos, né?
e só vai conseguir começar a contar o tempo dele para os 5 anos quando ele tiver a primeira autorização de residência. Por quê? Porque eu, na época, vim para cá com a minha esposa e ele como turista. Se a gente tivesse vindo com um visto, nós tínhamos já a autorização na R de cartão, teríamos passado para ele por reagrupamento familiar. Então, assim, só um dos pontos que eu estou trazendo para vocês entenderem que lá atrás já não era um bom negócio vir como turista. Por mais que a gente conseguisse se regularizar através da manifestação de interesse, já não era. E agora não é mais de jeito nenhum. Por quê? O governo criou um visto novo, que é o de procura de trabalho, justamente para facilitar a forma das pessoas chegarem até aqui. E agora está fazendo uma manobra para dar uma amenizada, para não ficar 100% fechado a questão do turismo. Mas tenham certeza absoluta de uma coisa: sempre vão ter mais vantagens para quem vem com visto do que quem vem sem visto. Simples assim. Por mais que exista uma possibilidade de regularização, e eu não acredito que isso vai acontecer de forma tão simples, até porque tem milhares de pessoas numa fila esperando aqui em Portugal já para ter uma autorização, e o governo não vai simplesmente abrir a porta para outras pessoas que ainda vão chegar e deixar quem está aqui no limbo, sem ter como se regularizar. Então, assim, sempre, para resumo da história, sempre vai ser melhor, sempre vai ser mais indicado, sempre vai ser a melhor opção para você e para sua família chegar aqui, entrar em Portugal com um visto. Ponto. Então, com relação à documentação, para fechar esse primeiro ponto, procure um visto adequado para você. É totalmente possível você fazer o processo do visto sozinho, mas é um processo extremamente burocrático. Então, se for possível, delegue isso para uma empresa, para alguém, para algum profissional, tá? Procure uma referência de uma empresa, de alguém que possa dar esse suporte para você, para sua família, para fazer o processo do visto junto com você. Tá? Vocês vão entender que isso vai se tornar o caminho muito mais leve, ok? Segundo ponto, moradia. Para mim, num grau de prioridades, essa é uma das que tem que estar ali sempre no teu alerta, no teu radar, quando você está se planejando para emigrar. E falando da realidade de Portugal hoje, 2025, moradia foi e continua sendo um dos maiores problemas que o imigrante tem para chegar em Portugal. Muito por quê? Porque hoje Portugal sofre uma crise imobiliária absurda, principalmente com relação a arrendamentos. Se for para compra, não, né? Para comprar, para imóveis para venda e para compra existem sempre, mas para arrendamento é um problema muito grande e as pessoas às vezes não entendem isso, levam isso como brincadeira e acham que a gente que está do lado de cá quer criar aí uma situação de medo, de pânico, né? Para que as pessoas não venham para cá. E isso não tem absolutamente nada a ver, pô. O problema aqui é real. Você pode se dar muito mal se você errar nesse ponto no teu planejamento para 2025. Se chegar aqui e pagar um absurdo de arrendamento, pode colocar todo o teu planejamento a perder, tá? E às vezes o erro está só na cidade que você escolhe, no lugar que você escolhe para chegar. Porque eu ainda recebo muita gente aqui falando: eu quero ir para o Porto, eu quero ir para Lisboa. Cara, tá tudo certo com isso se você tiver uma boa renda, um bom planejamento financeiro. Porque se você vier despreparado financeiramente e for querer morar nessas regiões, você vai se dar muito mal. Mas muito mal, tá? A ponto de você nos primeiros meses já desistir e querer voltar. Porque por mais que você consiga emprego, e é o próximo ponto que eu vou falar, o teu salário não vai sustentar o custo de vida que você vai ter. Porque o arrendamento vai comer a maior fatia de tudo aquilo que você ganha aqui em Portugal. E isso foi e é o motivo que faz muitas pessoas desistirem de Portugal, tá? Porque trabalham principalmente só para pagar a conta e aí não conseguem usufruir dos benefícios que o país tem para te dar com relação à qualidade de vida, você poder fazer um passeio, uma viagem, ter um poder de compra. Não existe poder de compra se você não tem dinheiro para poder comprar. Então, se você errar naquilo que vai consumir a maior fatia do teu orçamento, você vai sim colocar todo o teu planejamento migratório a perder, tá? Então, escolha muito bem a cidade, tá? E, se possível, ok? Contrate uma empresa para poder fazer o trabalho de relocation para você, tá bom? Aquilo que você puder delegar, delegue. Por quê? Chegar em Portugal, já direto numa casa que foi encontrada, que foi arrendada para você, dentro do teu perfil, dentro das tuas condições, daquilo que você está buscando, pode fazer assim total diferença para a tua vida. Imagina, chegar aqui, ir para o Airbnb, como muita gente faz, e tentar procurar sozinho, cara, pode te arrebentar, porque você vai ficar pagando ali diária em euro, dinheiro que você trouxe em real, sem ter uma perspectiva de encontrar realmente um arrendamento. Muita gente faz isso, aluga ali 15 dias, 20 dias no Airbnb,
começa a procurar, não acha, vai passando os dias e começa a bater um desespero, e tem gente que no meio do percurso volta para o Brasil. E aí, o barato, que muita gente acha, não, eu vou economizar disso aqui. Aí eu não vou ficar dando dinheiro para ninguém lá para fazer esse serviço para mim, se eu mesmo posso encontrar. Você não está dando dinheiro para ninguém, tá? Você está contratando um serviço que é de suma importância para que o teu planejamento imigratório dê certo. Porque isso vai te economizar muito dinheiro se você contratar a empresa certa para fazer esse serviço para você, beleza? Então não peque nesse ponto. Todo assunto que é relacionado à imigração, normalmente o barato sai caro. Então não queira economizar naquilo que é essencial para o teu planejamento imigratório dar certo. Ponto número 3, numa escala de prioridade, para mim esse tem que ser o terceiro ponto, que é trabalho. André, ainda tem trabalho em 2025 em Portugal? Mas com total, absoluta certeza. Tá? Eu não tenho nem medo de falar isso, cravar isso para você. Existe trabalho, tem oportunidade de trabalho para quem quer trabalhar, tá? E aí, aquela famosa frase que muita gente fala quando está no Brasil ainda, que eu escuto isso quase que todo dia. Não, eu quando chegar aí, eu pego o que tiver, eu faço o que tiver. Ela tem que ser vivida na prática. Porque se você vier para cá e quiser escolher trabalho, aí sim, isso pode dar muito errado para você. Por quê? Existe trabalho, mas é óbvio que muitas vezes você vai ter que abdicar das suas especialidades, daquilo que você sabe fazer, da tua profissão no Brasil para chegar aqui e recomeçar. Gente, entenda uma coisa, você quando muda para um outro país, e eu vivi isso na prática, tá? Já vou falar para vocês por que eu vivi na prática, mas a grande questão é que você nasce de novo. A única diferença é que você sabe falar e andar, mas aqui você vai ter que tirar documentos novos, você vai ter que conhecer uma nova cultura, conhecer novos lugares, aprender sobre o sistema do país, como funciona, tudo direitinho, até que as coisas se estabilizem para que você possa melhorar e possa avançar. Muita gente chega aqui e começa a reclamar porque eu fui trabalhar e a pessoa me tratou mal, porque eu fiz isso e o cara não sei o que, eu não vou mais, eu vou desistir, eu vou procurar outro emprego, e fica pulando de galho em galho e não passa pelo processo nunca. Eu tenho várias pessoas que eu acompanho que tinham profissões, que tinham trabalhos incríveis no Brasil, que recebiam bons salários, chegaram aqui e foram trabalhar em lar de idosos, foram trabalhar em restauração, foram trabalhar na construção civil. Então, até hoje, vencendo o processo, avançando no país, para que possam subir mais o degrau, talvez empreender, talvez abrir um próprio negócio. Tem muita gente que me procura e fala assim, André, mas eu já ouvi dizer que Portugal não é para ganhar dinheiro. Eu discordo dessa frase, tá? Eu sou uma pessoa que eu combato essa frase com muita veemência, porque eu acredito que Portugal é para ganhar dinheiro, sim. É possível você ganhar dinheiro, tem muitas oportunidades aqui, desde que você passe pelo processo inicial, conheça muito bem o país, conheça muito bem as leis do país, como funciona a parte tributária do país, para que depois você possa avançar e começar a conquistar essa área de realmente enriquecer, talvez. Né? Esse é o desejo, acho que, de todas as pessoas que estão aqui e que querem ser porta para outras pessoas, tá? Então, eu acredito que é possível, desde que você respeite as possibilidades, porque o trabalho, mais uma vez eu quero falar para vocês, tem em todas as regiões de Portugal, você vai encontrar uma oportunidade de trabalho. É óbvio que cada uma numa especificidade diferente, tem regiões que são mais fortes na parte de fábricas, outras que são mais fortes na parte de restauração, outra na construção civil, mas se você vier com a mente aberta, disposto realmente a enfrentar aquilo que você tem que enfrentar, passar pelo seu processo, você vai conseguir encontrar oportunidade de trabalho independente da região que você escolha para morar. Ponto número 4, a tal da qualidade de vida / segurança. André, Portugal em 2025 ainda é um bom país para se viver, ainda é um país que oferece uma boa qualidade de vida, ainda é um país que tem segurança. Olha, eu digo para você, de quando eu cheguei aqui para agora, nesses quase 2 anos e meio, muita coisa mudou já. A gente já escuta alguns relatos de alguns fatos que até nos deixam um pouco chocado, porque quando eu cheguei a gente nem ouvia falar sobre isso. Por exemplo, assalto à mão armada, um tiroteio num shopping, aconteceu recentemente agora no shopping de Viseu, um tiroteio, uma pessoa que passou com uma arma, matou um, assassinou um outro na calçada, deu uma facada em outro, em Lisboa, no Porto. A gente escuta algumas coisas relacionadas a isso, tá? Mas em comparação com o Brasil, meus amigos, principalmente das regiões que eu vim, né? Porque para quem não sabe, eu nasci e me criei no Rio de Janeiro e morei em Fortaleza durante 14 anos antes de vir
para Portugal. Eu digo para vocês que é um abismo de diferença em relação ao Brasil, o que a gente encontra aqui de segurança e de qualidade de vida, né? Principalmente se você escolher uma região um pouco mais interiorana, né? Alguma aldeia de Portugal para morar, mas com toda certeza absoluta você vai viver aqui um céu, um paraíso, que nem nos seus melhores sonhos você viverá no Brasil, nas grandes cidades, nas principais cidades do Brasil, tá? Eu sei que no Brasil também tem lugares muito tranquilos, algumas regiões, por exemplo, do sul, que você consegue dormir de porta aberta ainda. Mas essa é a realidade de uma minoria, né, em vista da grande população, da grande maioria da população brasileira, que vive nos grandes centros, onde tem violência, assalto, morte, tráfico de drogas, isso rolando todos os dias. Então aqui você vai encontrar algo que é surreal, assim, tá? Minha mãe, para quem não sabe, né, nesse vídeo que eu tô gravando para vocês, está aqui, ela veio pela primeira vez para Portugal, tá, para acompanhar o nascimento do meu filho, do meu outro filho, né, o Davi, e ela fica assim chocada. Às vezes eu saio, eu deixo a porta aberta, ou deixo a garagem aberta aqui de casa, e ela fica, André, tem que fechar. Ainda tá naquela síndrome, né, da insegurança, mas não precisa, sabe? Onde eu moro, principalmente, que é uma região um pouquinho mais afastada dos grandes centros, a gente não vê assalto, não vê nada, as pessoas não pegam o que é dos outros. Pelo contrário, né? Um protege o outro, é uma coisa assim realmente completamente diferente do Brasil. Então, sim, você vai poder usufruir disso, vai poder viver isso na prática. E é algo que não tem preço. Para mim, isso não tem dinheiro no mundo que pague, por exemplo, deixar o meu filho jogar bola aqui no estacionamento do prédio que eu moro, ficar olhando ele na varanda, sabendo que ninguém vai querer roubar, ninguém vai dar um tiro, ninguém vai... Sabe, é algo que, assim, às vezes ainda me fico meio chocado com essa tranquilidade que a gente vive aqui em Portugal. E para fechar, tá? E não menos importante, para mim, um ponto mais importante é esse último tópico que eu vou falar para vocês, mas antes eu quero pedir para você, se você chegou até aqui desse vídeo, se fez sentido para você tudo que eu falei, se de alguma forma agregou no teu processo, naquilo que você está querendo viver, faz o seguinte, pô, contribui com o nosso canal, deixa o teu like, se inscreve, compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder e ativa as notificações para sempre que a gente postar aqui um conteúdo novo, você seja a primeira pessoa a receber esse vídeo, tá? Então, qual é o ponto número 5 quando se trata de imigrar para Portugal em 2025? Na minha opinião, continua sendo um país de oportunidades, principalmente daquilo que ele permite você viver ao chegar aqui em Portugal, passar pelos processos e conseguir a tão sonhada nacionalidade portuguesa. Por quê? Eu desconheço qualquer outro país do mundo onde você possa, como brasileiro, entrar pela porta da frente com um visto adequado, trabalhar. Por mais que hoje a gente ainda tenha um dos menores salários mínimos da Europa, mas se você fizer tudo certinho, um bom planejamento, conseguir morar num lugar com um bom custo-benefício em relação ao arrendamento, e evoluindo e avançando, você vai ver que o poder de compra aqui ainda é muito poderoso. Você vai conseguir conquistar coisas que no Brasil a grande maioria da população não consegue conquistar. Durante esse processo até a nacionalidade, você vai viver muito bem. A grande maioria das pessoas que estão aqui, que eu conheço, que eu convivo, vivem muito bem, vivem vidas muito melhores do que viviam no Brasil, em relação a poder ter um bom carro para andar, uma boa moradia, os filhos estudarem numa boa escola, poder andar na rua realmente, fazer valer o direito de ir e vir. Então, durante o processo até a nacionalidade, você já vai ter uma vida muito bacana. E o grande ponto, após a nacionalidade, após você ter a dupla cidadania, né, ou a nacionalidade portuguesa concedida, você tem a possibilidade de morar em qualquer país da União Europeia. Ou, principalmente, quando seu filho tiver isso, ou alguém que você possa passar essa nacionalidade, essa pessoa poder ter o poder de escolha nas mãos, que é o grande sonho que eu tenho para minha vida, poder possibilitar isso para meus filhos. Por exemplo, eu tenho o João Lucas, que veio para cá do Brasil, nasceu no Brasil, mas que vai conseguir, mais dia ou menos dia, a nacionalidade. O Davi, que vai nascer aqui em Portugal, já vai nascer português, né? A gente vai ter que solicitar, no caso, para ele, a nacionalidade brasileira. E os meus filhos, quando eles completarem aí os seus 18 anos, que forem ganhar asas, forem fazer uma faculdade, se assim for do desejo do coração deles, eles vão poder escolher, né? Se querem fazer aqui, se querem fazer em outro país da Europa, se querem ir para o Brasil, não sei. Mas uma coisa eles nunca vão poder dizer, que o pai dele e a mãe dele não se esforçaram para poder dar a eles o direito de escolha. Porque hoje
A gente já pagou e ainda paga um alto preço para que eles, principalmente os nossos filhos, né, o meu filho, o filho da Tainá, eles possam escolher aquilo que eles querem fazer e não ser obrigado a viver um ciclo que a gente viveu lá atrás, né? Não estou aqui reclamando do meu pai e da minha mãe, pelo contrário, sou muito grato a tudo que o meu pai e a minha mãe fizeram para mim, até porque eu estou aqui hoje, estou aqui falando, gravando esse vídeo para vocês, porque eles suaram muito, suaram demais, fizeram tudo que eles podiam nas condições que eles tinham para que hoje eu pudesse viver o que eu vivo também, tá? Mas a minha decisão da minha esposa lá atrás impactou e impacta diretamente na vida, na qualidade de vida que os meus filhos têm. E para mim, esse é um dos pontos mais importantes que Portugal ainda oferece, tá? E vai continuar oferecendo para todos aqueles que queiram chegar aqui nessas terras e pagarem o preço, enfrentarem os processos para poder colherem os frutos dessa decisão, tá? E continua sendo, para mim, um país que tem uma oportunidade absurda, tá? Não só no tempo que eu vim, mas também no ano de 2025. Então, muito obrigado para você que ficou comigo até o final desse vídeo. Espero que de alguma maneira eu tenha agregado na sua vida. E se você gostou, não esquece, deixa seu like, curte, comenta e compartilha. E até o próximo vídeo. Tamo junto!